Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é: qual é o papel da administradora de condomínios? Os nossos convidados são Tony Melão, administrador de condomínios e síndico profissional. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Bom dia. E Maria Paula Nicolini, síndica profissional. Seja muito bem-vinda. Bom dia a todos. Tony, começar com você. Essa parece uma resposta fácil, mas a gente está destinando um programa para isso. O que o síndico ou o condômino precisa entender para a gente começar esse nosso bate-papo, que é o papel da administradora? Muitas vezes se confunde síndico, administradora, zelador, síndico profissional. Queria que você começasse, você também é advogado, queria que você começasse abordando o princípio para a gente depois fazer a nossa linha aqui do programa. Legal. Antes de mais nada, então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Acho que é um foro bastante interessante para a gente discutir isso e trazer um pouco de informação para as pessoas, que os condomínios hoje em dia eles são cidades praticamente, né? Então, e as pessoas confundem muito o papel do síndico, do zelador. Então, muitas vezes as pessoas falam assim: mas e se estourar o cano às 3 da manhã? Liga para o encanador. Eu não sou encanador, né? E, enfim, então existe um papel meio que doutrinador de explicar para as pessoas quais são as funções de cada um e o que esperar delas. A administradora, a gente pode resumir que a administradora, ela executa o deliberado pelo síndico. Acho que esse é um bom resumo para a gente começar. O Código Civil diz, na verdade, que o síndico é o responsável. E ele pode se socorrer ou não de uma administradora para fazer a parte administrativa propriamente dita e um pouco da parte financeira. A responsabilidade, em última instância, é sempre do síndico. Mas a administradora é um facilitador, na verdade, deveria ser, em que atende às demandas, filtra essas demandas, encaminha isso a quem de direito e fiscaliza o cumprimento delas e implantação das soluções e volta com esse feedback dizendo: olha, recebi, encaminhei, esse problema é aqui e resolvi desta forma, ou será resolvido dessa forma. Maria Paula, você como síndica, eu tenho minha opinião, eu queria saber a sua. Eu acho que é impossível um síndico, profissional ou não, conseguir fazer a gestão de um condomínio sem uma administradora, porque engloba-se muita coisa. Queria a sua opinião para a gente começar o nosso bate-papo. O síndico precisa de uma administradora para a parte financeira, para a parte administrativa? O que você pensa? O síndico ele precisa de uma administradora como parceira, tá? Não como uma administradora para assumir o papel, as atribuições do síndico. O síndico ele tem que acompanhar, porque como ele é responsável civil e criminal, ele tem que acompanhar tudo que a administradora está fazendo, ter conhecimento do que uma administradora faz, entender, sim, de processo de CLT, entender como faz uma composição de cobrança, entender a questão dos descontos dos impostos, entender os pagamentos dos funcionários, entender tudo. Ele tem que entender, inclusive acompanhar a questão financeira entre o banco, que é vinculado a um banco que presta serviço à administradora e o banco que também vinculado ao síndico. Então, assim, há essa necessidade desse acompanhamento. É um trabalho em parceria. Há necessidade de ter uma assistência administrativa. O que você está me falando, eu vou trazer até agora para o Tony, na verdade é que o síndico, e concordo plenamente, vou tentar traduzir, é que ele precisa de uma administradora para auxiliar na parte administrativa, sim, mas ele não pode transferir a responsabilidade. Não. E aí você, Tony, que está nos 2 ou 3 lados, né, se a gente colocar o lado de advogado também, percebe que muitas vezes o síndico tenta fazer essa transferência para a administradora. E não é o papel da administradora decidir, né? De forma alguma. Pelo contrário, a administradora é uma executora, né? E ela deve agir sob demanda. A proatividade, sem dúvida, ela é importante e ela deve, e acredito que cada vez mais hoje em dia, essa proatividade é o que diferencia as administradoras
propriamente no serviço que elas prestam, né? Como qualquer prestador de serviço, você se destaca pela boa prestação do serviço. Mas só de obrigações legais de um síndico são mais de 100, né? Em que ele deve fiscalizar e cumprir e fazer cumprir. E se não cumpridas forem, diligenciar para que tenham sido ou se responsabilizar, inclusive patrimonialmente, por elas. Você falou uma coisa importante, a administradora executa, mas aí eu vou usar uma outra palavra que você não usou, mas você disse isso de outra forma, a questão de ser consultivo, né? A administradora, através de seus departamentos ou seus especialistas, precisa passar para o síndico o que ele tem que fazer. Então mudou a lei, entrou o e-social, qualquer coisa que seja, tem essa obrigação consultiva também de instruir esse síndico o que aquele condomínio deve ou não fazer para cumprir, por exemplo, com as obrigatoriedades. Com absoluta certeza, ótimo a colocação. A administradora, ela é um pool de informações e departamentos. Então, ela auxilia o síndico na gestão daquele condomínio e trata desde manutenção até o e-social, que é uma coisa nova, em que houve uma necessidade de adaptação gigantesca de todas as administradoras, aí todo mundo sofrendo com essas obrigações, que entre parênteses não são novas, isso tudo era já previsto na CLT, mas não estava sendo praticado, e agora tem uma fiscalização online eletrônica em que incorrem em multas quem descumprir. Então, só nisso, uma multa de descumprimento de alguma coisa dessa é R$4.000. Fora manutenções, elevador, licenças, seguro, tudo. Então a administradora tem um papel fundamental em assessorar, em prestar essa consultoria com bons profissionais e diligenciar para que os serviços que sejam executados por esses profissionais nos condomínios tenham, enfim, as suas garantias, respaldo, né? Tivemos recentemente um fogo aí num prédio por um prestador. Deixa eu voltar para a Maria Paula, eu vou te apertar agora, nossos convidados são apertados aqui. E você como síndica, gostaria que falasse, nem sempre você teve experiência já com algumas administradoras, nem sempre esse papel consultivo funciona e nem sempre o papel executivo também funciona, né? Eu queria que você passasse um pouco a sua experiência de como síndica, fazer com que esses dois lados, como que você pode fazer com que esses dois lados funcionem ou ajudar com que eles funcionem? Antes de mais nada, o síndico tem que ser atuante. Se você assume esse papel, essa função de ser síndico profissional ou não, você tem que saber acompanhar essa administradora. Primeiro passo. Porque alguns síndicos contratam suas administradoras na questão da confiança. Também tem que ter isso, mas você tem que acompanhar e ter conhecimento também disso, para você poder cobrar as suas tarefas também, né, nesse aspecto. Tony, agora eu vou apertar você um pouco. Muitas vezes o próprio síndico dificulta o trabalho da administradora. Bastante. Né? Principalmente quando existem os síndicos que acham que entendem de tudo, delegam um pouco e querem respostas imediatas sobre assuntos complexos. Então, muitas vezes não é possível de você responder sobre uma determinada questão imediatamente com o devido preciosismo que essa questão merece. Então, muitas vezes a gente tem que buscar legislação, atualizações, rever contratos às vezes grandes, investimentos em condomínios que muitas vezes passam dos milhões de reais, condomínios parque, uma impermeabilização de térreo inteiro custa mais de 1 milhão. Então são contratos complexos que exigem algum compliance aí. E os síndicos muitas vezes dificultam esse trabalho por palpitarem em áreas que eles não são. Na verdade, eles delegam à administradora uma incumbência e quando volta esse feedback, ele quer distribuir isso em 50 outras opiniões e o troço acaba não indo. Então, o síndico, muitos facilitam bastante, confiam, delegam e acompanham a implantação, mas... Eu vou trazer para uma esfera um pouco diferente. Eu viajo bastante o Brasil e cada estado tem uma configuração um pouco diferente de administradora. Aqui em São Paulo e alguns outros centros, com os condomínios clubes, né? Cada vez mais as administradoras prestando serviços diferentes. Então, atendimento 24 horas, departamento de engenharia, parte jurídica, tentando cada vez mais contemplar serviços que até pouco tempo atrás você teria que contratar separadamente. Até pela concorrência também, exatamente, né? Concorrência bem feroz. Uma forma diferente de você apresentar um trabalho, um serviço diferente. Exatamente. Mas existe uma outra linha mesmo aqui em São Paulo, e outras pessoas pensam que a administradora tem que fazer como se fosse,
basicamente um trabalho de contabilidade e assessoria. Então, presta essa assessoria do que está mudando ou do que deve ser feito, mas vai fazer impressão de boletos, apontamento de folha de pagamento, pasta de prestação de contas, basicamente isso, e o resto não é serviço da administradora. Lógico, isso a gente vai falar um pouco sobre isso, não em uma resposta direta, mas eu queria entender, vou trazer primeiro para o Tony, entender como que você vê esse mercado. O que você enxerga, a sua visão da administradora? Ela deve contemplar o máximo de serviços possíveis, ela deve fazer o básico muito bem feito e caso o condomínio queira, contrate de outra forma. Como que você enxerga um pouco, qual é a sua visão particular? Vou tentar sintetizar. Eu entendo que quando a gente nós temos um problema de rim, a gente busca o nefrologista. Quando a gente tem problema de coração, a gente busca o cardiologista. Eu não vou no ortopedista para falar de olho. Então, onde eu quero chegar com isso? Eu entendo que a administradora deve prover soluções e encaminhar, mas cabe aos técnicos que têm aquela expertise executar. E a administradora cabe, como o próprio nome diz, fiscalizar o contrato, o bom andamento do serviço, o cronograma financeiro, se está alinhado com o cronograma executivo, se socorrer de um engenheiro para que faça as devidas fiscalizações, dependendo da complexidade daquela obra. Enfim, eu acho que a administradora deve prover a solução, deve se cercar de bons parceiros, ela não é responsável pelo resultado, mas cada macaco no seu galho. Você concorda, discorda? Qual que é a sua visão em cima Até concordo com ele, sim, até porque você tem que ter o controle. O síndico ele tem que ter o controle de tudo o que acontece. E se você, de repente, passa tudo para uma administradora resolver, ela pode se perder pelo caminho e não atingir o objetivo que é desejado naquele condomínio. Lógico que depende de cada perfil de um condomínio, né? Condomínio clube é totalmente diferente que apenas uma torre, onde você tem um perfil de moradores diferenciados, então tem que seguir a necessidade de cada condomínio, então tem que ter um olhar cuidadoso nesse aspecto. Então existem condomínios que uma administradora que presta menos serviços seja mais adequado e outros que prestam mais serviços seja mais adequado. É isso que Até porque envolve custos também, sim, tá? Tem que analisar isso e depois você pode ter uma assessoria administrativa, uma administradora, uma assessoria jurídica, uma assessoria na parte técnica. Pode ser diluído isso. Pode ser diluído com outros parceiros, né, nesse sentido. Eu queria falar com vocês sobre assembleia, quem toca a assembleia, sobre recrutamento e seleção, que hoje é um tema delicado, sobre departamento de compras, sobre vistorias da área comum. Mas antes disso eu vou chamar um quadro que chama-se Síndico de Sucesso, olho na tela. Meu nome é Selma Mingardi, eu sou síndica profissional, sou síndica de um edifício no Jardim América, em São Paulo. Eu entrei para a comissão de obras do edifício que tinha 44 anos e precisavam fazer muitas obras. Como colaboradora, o processo foi desenvolvendo e no meio do processo a síndica saiu e eu assumi o mandato tampão. Posteriormente teve a eleição e eu fui eleita síndica. Para ser síndica profissional, as responsabilidades são muito grandes. Então é bom saber o caminho que vai seguir. E quando você se qualifica, você vai para uma assembleia sabendo dirigir, sabendo explicar, sabendo mostrar quais as obrigações que o prédio tem a cumprir. Bom, o síndico, para ser bem-sucedido, ele tem que ter um perfil, tem que ter um dinamismo, tem que ter conhecimento, tem que ser bom de comunicação. Muito provavelmente vai ter sucesso. Bom, estamos de volta. Já deixei alguns assuntos bem importantes no ar. Eu vou chamar o intervalo e na volta vocês vão responder para mim. E você que está em casa, sexta-feira, essas e outras respostas para você. Até lá.